Estamos aqui com duas pessoas. Sim, para quem não me conhece, meu nome é Joaquim Cunha, eu sou advogado, ex-empregado da Caixa Econômica Federal e ex-diretor de inteligência financeira e supervisão do COAF, onde trabalhei por 17 anos. Teremos aqui hoje também o Roberto Leonel, que é engenheiro civil, ex-auditor fiscal da Receita Federal e ex-presidente do COAF. E também temos aqui a nossa amiga Rochelle Pastana, que é advogada, gestora pública e coordenadora geral de inteligência financeira do COAF, com quem tive o prazer de trabalhar aí por um longo tempo, né, Rochelle? Eu vou falar um pouquinho, de forma geral, sobre o provimento 88 e depois vou abrir aqui para o Leonel e depois para a Rochelle, e nós focaremos hoje essas duas últimas palestras com o tema Comunicações ao COAF e seus diversos desdobramentos. Vamos lembrar que a recente publicação do provimento 88 de 2019 pelo Conselho Nacional de Justiça atribuiu mais uma importantíssima responsabilidade para as serventias extrajudiciais, qual seja a implementação de políticas e procedimentos de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. E é bom lembrar que as autoridades competentes ligadas aí ao combate à lavagem de dinheiro já esperavam por isso ansiosamente que o segmento cartorial pudesse somar esforços com os demais setores obrigados. E o momento não podia ser mais ideal, já que no final desse ano o Brasil vai ser submetido a uma nova avaliação do GAFI, Grupo de Ação Financeira Internacional, ocasião em que seremos aí escrutinados em relação à implementação dos mecanismos de PLD em nossas atividades. Bom, mas o que o segmento notarial tem a ver com a PLD-FT? Bem, a Lei 9.603, de 98, que tipificou o crime de lavagem de dinheiro, definiu regras processuais especiais para o seu tratamento, também impõe obrigações de prevenção e controle aos setores privados. As atividades sujeitas à implementação desses mecanismos de prevenção e controle de lavagem de dinheiro, elas estão elencadas lá no seu artigo 9º e, primeiramente, inicialmente focadas no segmento financeiro, a exemplo de bancos, financeiras, corretoras de valores, dentre outras. Na continuidade, a lei lista aí outras atividades não financeiras, que o próprio GAFI chama de APNFDs, atividades não financeiras designadas, e que também, dadas as características dessas atividades, também estão sujeitas a serem utilizadas pelos criminosos para fins de lavagem de dinheiro. Dentre essas atividades, as atividades cartoriais, já que toda transação patrimonial, em um dado momento, invariavelmente, será levada aí perante a um cartório notarial ou registrador. Bem, dessa forma, e cumprindo essa determinação legal da Lei 9.613, o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, publicou o provimento 88, no final do ano passado, que dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles a serem adotados pelos segmentos dos notários, registradores e outras serventias, visando a prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. Vale lembrar que o segmento notarial não é o único a ter que implementar essas políticas, procedimentos e controles, né, de PLD. Atualmente, existem dezenas de outros segmentos com normas análogas, e esses segmentos já regularam as obrigações das pessoas que ali transitam já desde muitos anos, né? Bem, alguns desses segmentos até têm um rol de obrigações até muito mais complexas do que os cartórios, e até maior no que diz respeito a custos de observâncias. Vamos, como exemplo, os bancos, né, que são supervisionados pelo Banco Central do Brasil, têm regras muito rígidas de prevenção à lavagem de dinheiro,
e um custo de observância aí bastante intenso. Bem, e o que os notários devem fazer para cumprir com essas suas obrigações de PLD? Bem, para implantar essas obrigações num tabelionato, o primeiro passo é criar uma estrutura dedicada, ainda que mínima, para cuidar desse tema no âmbito da serventia, mas é super importante que tenha uma estrutura dedicada, ainda que vá desempenhar outra atividade concomitantemente, mas há que se ter uma estrutura, pessoas dedicadas a isso, né? O tamanho dessa estrutura pode variar de acordo com o porte do cartório. Em alguns deles, basta atribuir a responsabilidade a pessoas que no dia a dia já cuidam de outros assuntos. Em outros casos, quando envolver serventias aí de grande porte, com muitos colaboradores e muitas operações, é recomendável que se determine a responsabilidade para pessoas ou equipes que cuidarão aí exclusivamente desse tema. Vale lembrar ainda que o provimento 88 exige que se designe um responsável junto ao CNJ para responder pelo tema de PLD. Esse responsável deverá ser o próprio tabelião ou um oficial de cumprimento a ser designado. Bom, criada essa estrutura mínima ou atribuída a responsabilidade exclusiva para algumas pessoas para responder por esse tema, a serventia deve adotar os seguintes passos, isso de forma bem rápida, bem sintética, tá? Instituir uma política de PLD, essa política deve ser compatível aí com o volume de operações e com o porte da serventia, deve ser escrita, seu conteúdo disseminado ao quadro pessoal da serventia, depois, elaborar um normativo interno para estabelecer essas rotinas de PLD, para ficar claro para todo mundo o que deve ser feito, implementar um sistema de identificação dos clientes, né, das pessoas que ali comparecem para praticar os seus atos notariais, implementar o sistema de registro de operações, que podem ser adaptados os que já existem hoje no cartório, implementar rotina ou sistema para a detecção das operações suspeitas, que vão se transformar em comunicações, e desenvolver uma estrutura mínima para analisar essas situações e realizar as comunicações ao COAF. Não esquecer também que tem que treinar todo o corpo funcional do cartório, ainda que as pessoas não tenham atividades muito ligadas aí dentro da serventia ao tema, mas o provimento é claro, tem que treinar todo mundo do cartório. Bem, como eu tenho 10 minutos e como vocês podem ver, são vários os pontos a serem aí observados para o cumprimento das obrigações de PLD. E aqui abordamos assim de maneira bem superficial, já que a nossa intenção hoje é aproveitar a presença da doutora Rachel e focar na análise das comunicações realizadas pelos notários e registradores, aí nesse curto período de vigência do provimento 88, 4 meses, né? E também a presença do doutor Leonel, que vai nos trazer informações bastante importantes sobre conceitos de comunicações, como é que o segmento pode ajudar o sistema de PLD. E, bem, enfim, infelizmente, a gente não vai poder contar sempre com a Rochelle e com a gente, nós vamos nos encontrar aí outras vezes e, portanto, vamos explorá-la bastante hoje. Sabendo que essas comunicações de situações suspeitas são os principais insumos de um sistema de PLD e que a sua boa qualidade é condição imprescindível para o bom desempenho aí do trabalho de inteligência do COAF e das autoridades de investigação, obviamente, vamos aproveitar aí a oportunidade para termos esse feedback do COAF. Assim, vamos poder melhorar aí dia a dia a qualidade das nossas comunicações, né? Mas antes da apresentação da doutora Rochelle, como eu disse, o doutor Leonel irá aí destacar a importância da participação dos notários e registradores aí na condição de pessoas obrigadas para o sistema de PLD. E o doutor Leonel também irá nos brindar aí com alguns exemplos práticos, algumas tipologias envolvendo cartórios e que poderiam nos ajudar aí no trato dessas comunicações. Como os meus 10 minutos iniciais já estão encerrando, eu já passo logo em seguida a palavra para a doutora Rochelle,
E já adianto para vocês que as perguntas, as dúvidas que vocês eventualmente tiverem, podem ir enviando, que ao final a gente vai ter um tempinho para esclarecê-las e para respondê-las. Então, para não perdermos mais tempo, doutora Rochelle, está contigo. Boa noite a todos. Eu agradeço muito o convite e é um prazer estar aqui com dois ex-chefes, né? Tem uma responsabilidade grande, mas sem mais delongas, né? Eu vou iniciar a apresentação, mas gostaria também de agradecer muito o convite, porque para o COAF é muito importante poder estar compartilhando um pouco das nossas impressões, né, sobre as comunicações com os setores obrigados, afinal de contas, eles são um insumo do nosso trabalho. Eu vou compartilhar a minha tela. Eita, começou pelo fim aqui, peraí só um instante. Tem dessas coisas, né, ao vivo. Só um minuto, perdão. Ai. Bom, agora vai. Acho que agora sim está compartilhando certo, perdão. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Eu vou mostrar primeiro um pouco dos números que a gente tem percebido no COAF, né? Eu acho que já saíram até algumas reportagens dizendo sobre a quantidade de comunicações que estão superando aí as expectativas. Então, a gente recebeu, nesse período, uma quantidade muito grande de comunicações, né, nesses aí 5 meses, né, na verdade, 4 meses e meio, que já chegamos aí a 250 mil comunicações. Como está no provimento, existem dois tipos de comunicação, né? Existem aquelas comunicações que são automáticas, então aconteceu independentemente de análise, até esses termos que é utilizado no provimento, né, 88, devem ser comunicados ao COAF. E aí estão representadas pela palavra COI, que a gente considera comunicação de operação em espécie. E o segundo tipo é a comunicação de operação suspeita. Essa, sim, depende de uma análise, né, pelo cartório, pelo serviço, né, de registro, da situação, e aí a gente vai ver alguns exemplos dos dois tipos de comunicação, tá? Só para ter um comparativo, né, o setor de bancos, né, as instituições reguladas pelo Banco Central, né, bancos, corretoras de câmbio, etc., correspondem a cerca de um pouco mais, 50% de todas as comunicações suspeitas que a gente recebe. E aí estão só comparando as suspeitas. E aí é um comparativo, então, da quantidade de comunicações suspeitas que a gente tem recebido de notários registradores e de bancos que estão aí em amarelo, né? Então, é praticamente a metade da quantidade de comunicações que a gente recebe de bancos, o número que a gente tem recebido de notários registradores, né? Então, é uma quantidade bem alta. Só para quem tem curiosidade, também eu coloquei uma tabela com as UFs que mais comunicam. Então, a gente já era de esperar quem tem mais comunicação de São Paulo, porque é onde tem maior população e também atividade econômica, então a gente recebe também de notários registradores mais de São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, né? São os campeões aí. Bom, então entrando um pouco nos enquadramentos, né, que a gente mais recebe, os principais são todos de comunicação automática. Né? Então, ali estão o registro de documentos, né, em que foi realizado pagamento em espécie, quando há uma diferença de avaliação, né, ou valor patrimonial declarado superior a 100%, mas todos esses enquadramentos que estão aí expostos, todos eles são daqueles termos de que tem que ser comunicado independentemente da análise. Mas não quer dizer que ele não tenha que ter uma quantidade de informação mínima, né, na comunicação. Então, embora ele seja automático ou obrigatório, independente de análise, ele
precisa ter uma quantidade de informação mínima, e eu vou mostrar alguns exemplos. E só para vocês terem outros exemplos, né? Então, logo em seguida, esses aí são os de operação suspeita. Então, nesses casos, por exemplo, do artigo 20, que é um artigo genérico dentro do provimento, né, se aplica a todos os notários registradores, então, nesses casos, aí sim, tem que ter uma descrição mais profunda da suspeição, porque senão a gente não vai entender qual que é a situação que está sendo reportada. E aí a gente vai logo em seguida para os exemplos, tá? Então, o que esperar de uma boa comunicação de operação suspeita, né? Para vocês compreenderem um pouco a análise de inteligência financeira. E antes de eu falar sobre os exemplos mesmo, eu acho que é muito importante a gente conversar um pouco sobre o que está por trás da inteligência financeira. Por que ela existe e por que é tão importante que os setores obrigados, né, compreendam o seu papel na inteligência financeira e o auxílio que eles vão dar na persecução penal. Então, quando a gente tem um crime normal, normalmente tem ali, né, o indício do crime visível, né? Então, a investigação, uma vez que o crime lá está pronto, a investigação é iniciada, a polícia vai iniciar sua investigação, o Ministério Público vai abrir uma ação penal, vai denunciar o réu, e depois, uma vez que a ação penal está iniciada, vai apresentar as provas, e ao final vão ter as condenações dos seus autores. Mas qual que é o problema com a lavagem de dinheiro? É que os indícios não estão assim tão claros, né? Os indícios eles estão escondidos, vamos dizer, em negócios privados, né? Normalmente protegidos por sigilo bancário ou protegido por sigilo comercial. Então, às vezes, para se iniciar uma investigação de lavagem de dinheiro, precisa ter um outro tipo de informação, uma informação vinda de setores econômicos que tem a capacidade de detectar esses indícios que alguma coisa errada está acontecendo. E é por isso que a Lei 9.613, né, elenca uma série de setores que tem que auxiliar, olhando seus clientes, olhando as operações que estão acontecendo, para ver se algo suspeito acontece. E algo que foge do padrão, que pode indicar que aquela operação seja uma operação ligada à lavagem de algum ilícito, na lavagem do dinheiro de algum ilícito. Então, agora eu vou mostrar alguns exemplos de comunicação que a gente recebeu e que, vamos dizer, merecem algum aperfeiçoamento. Não porque não escondem operações suspeitas, mas porque faltam algum tipo de informação que ajudaria muito na nossa análise, né? Então, vou começar por imóveis. Bom, nesse primeiro, a gente tem uma titular, que é a Francisca. Todo mundo aqui é fictício, tá? Assim, o texto é real, mas os nomes são fictícios. Então, tem uma Francisca, que está como titular da comunicação, e duas pessoas que estão como outros, o José e a construtora. Bom, aí ele escolheu duas ocorrências. Uma é uma ocorrência de suspeição, né? Então, não é ocorrência automática. E ele fala de países com alto risco ou com deficiências estratégicas. Então, são como se fossem aqueles paraísos fiscais ou países que não implementam as regras do GAFI com muito cuidado, etc. Então, a gente precisa saber que país é esse, né? Começa por aí. E segundo, coloca o artigo 25, que já é um enquadramento de em espécie, né? Então, ele diz assim, é o registro de um documento em que as partes declararam naquele documento que houve pagamento em espécie. E, gente, em espécie não é moeda corrente, é dinheiro vivo, é cash. Então, eles têm que ter falado assim na operação. Eu recebi em 50 pacotes de 10 reais, ou de 50 reais, né, numa mala de dinheiro, porque é isso que está a suspeição por trás. Né? Se ele fala assim, o pagamento foi feito através de TED, é em moeda corrente, mas não é em espécie. E, às vezes, há uma incompreensão do setor para entender o que é pagamento em espécie, ou com título ao portador. Né? Então, podia ser assim, aqui a gente não tem ação ao portador, mas se houvesse, se ele transferisse uma ação somente entregando mediante a entrega de um título. Né? Então, é uma operação de 630 mil reais,
e só coloca lá, ó, é uma escritura do ofício tal, no lote tal, folhas tais, datas tais. Então, você não sabe se a Francisca comprou ou vendeu, né? Porque no 25 é imóvel. Então, assim, não sabe se ela comprou ou se ela vendeu, para quem que ela vendeu? Para o José ou para a construtora? Para os dois? Então, você não sabe quem são as partes. Não sabe em que termos foi essa declaração de pagamento em espécie. E por que ele colocou que há um país de alto risco com deficiência estratégica? O imóvel está em outro lugar, mas aí por que estaria registrado no Brasil? Ou o sócio dessa empresa, que é uma empresa com CNPJ e sede no Brasil, é um sócio estrangeiro? Houve pagamento com moeda estrangeira? Porque assim, não ficou claro por que foi escolhida esse enquadramento, né? Bom, outro exemplo. Antônio e Alberto. Antônio titular, Alberto o segundo envolvido. Então, aí a gente também, novamente, tem ocorrências automáticas e ocorrências suspeitas. A primeira operação que envolve recebimento de valor igual ou superior a 50 mil reais, ou equivalente entre outra moeda, quando se relacionar a compra e venda de bens imóveis, móveis ou imóveis. Bom, o 28, ele fala o seguinte: registro de quaisquer documentos que se refiram à transferência de bens imóveis de qualquer valor, de transferência de cotas ou participações societárias, de transferência de bens móveis de valor igual ou superior a 30 mil reais. Mas, nesse caso, como é uma de suspeição, não é qualquer transferência que seja superior a 30 mil reais. Tem que ser transferências, um registro de documentos de transferência de bens que apresentem, que tem esse valor superior a 30 mil reais e que apresentem alguma suspeição. Então, se ele escolhe o artigo 28.1, ele tem que falar qual que é a suspeita por trás, tá? No artigo 36, já é também automático, mas, de qualquer maneira, ele está falando de recebimento de valor em espécie, de novo, cash, dinheiro vivo, nota, né? E escritura pública também de pagamento, como pagamento em espécie ou título de crédito. Aí, quando ele vai falar, ele fala o seguinte: trata-se de uma comunicação obrigatória. Então, você não poderia ter escolhido só o artigo 28, porque o artigo 28 não é uma comunicação obrigatória no sentido de ser automática, né? Referente à escritura pública, ele fala venda e compra, protocolada, e fala lá onde está registrado. Mas, pelo menos, ele fala quem que é o vendedor, né? Ele fala que o vendedor é o Antônio. E, de outro lado, o comprador é o Alberto. E aí ele fala onde que fica o terreno. Então, é muito importante, se é uma compra e venda de imóveis, falar onde é que está esse imóvel, que imóvel que é esse, né? Onde que ele está, e falar talvez sobre o preço. É esse preço mesmo, né? Talvez a suspeição esteja aí, que talvez ele esteja superfaturado ou subfaturado, pode ser uma suspeição. E aí ele fala que ele foi pago à vista em espécie da moeda, na moeda corrente nacional. Só que eu tenho a impressão, é só uma suspeição de que não ocorreu em cash, né? Ocorreu uma transferência, etc., mas pagos em moeda nacional, né, em reais. Bom, depois a gente tem uma outra comunicação da Zélia Zilma Zelda Zildo, né, as titulares, e o Zildo aí como procurador. E aí, essa sim é puramente suspeição, uma operação fictícia ou com indícios de valores incompatíveis de mercado. Então, se ele escolhe isso, ele tem que explicar por que ele acha que é uma operação fictícia, ou por que o valor estaria incompatível com o valor de mercado. E é uma compra de 30 mil reais. Aí, quando você vai olhar ali a informação adicional, fala que é uma escritura de venda e compra de imóvel urbano lavrada pelo preço de venda, 30 mil, e com valor venal de 30 mil. Então, assim, o valor de venda está igual ao valor venal. Isso é estranho, né? Porque se tivesse uma diferença muito grande, então, assim, ele deveria ter explicado melhor por que isso poderia significar uma operação fictícia ou uma operação incompatível com os valores de mercado, tá? E aí eles falam que pelo preço certo previamente convencionado e recebem nesse ato do outorgado por meio de transferência eletrônica. Aí, nesse caso, ele falou que foi por transferência eletrônica, né? Bom, em seguida, Maria
que tem, bom, aí a gente não sabe se o procurador é da Maria ou da empresa, Fábrica de Doces, né? São duas titulares, e simplesmente fala que é informação adicional, escritura pública de compra e venda lavrada no livro tal. Só que ele fala que é um registro de transmissões sucessivas. E quando você fala de registro de transmissões sucessivas, apesar de ser uma comunicação automática, você tem que falar quais foram as transmissões sucessivas. Ele só falou de uma escritura. Então, ele teria que ter falado assim, olha, aconteceu uma venda, e aí, logo em seguida, uma segunda venda pela pessoa, pelo comprador, né, da primeira, e que o valor declarado foi muito discrepante. Nesse caso, a gente conseguiu obter essa informação por outros meios, né, por outras informações que estão disponíveis no COAF, que, na verdade, essa pessoa, a Maria, porque ele nem fala que foi a Maria que estava vendendo para a fábrica, né, para o CNPJ. Ela tinha comprado de uma pessoa física por R$37 mil em março desse ano e vendeu por R$820 mil em abril, o mesmo imóvel. Então, de fato, aí há uma discrepância muito grande. Só que isso não foi explicado pelo comunicante, né? A gente conseguiu essa informação de uma outra forma. Isso deveria estar descrito pelo comunicante. Olha, a Maria comprou esse mesmo imóvel na data tal de fulano. E o que é importante também, aí é um pouco do conheço seu cliente, que é uma regra básica do PLD. É você tentar descobrir um pouco sobre aquela pessoa, ter diligências ativas, né? Isso também está escrito no provimento 88, para tentar compreender quem são aquelas partes, quem são aquelas contrapartes, né? Então, por que a Maria comprou de João? Quem que é João? E aí, nesse caso, eu vou trazer um caso concreto que a gente tem, né, antes do provimento 88, que a gente descobriu por outras formas. Isso está no Casos e Casos do COAF, quem tiver interesse. E a história era o seguinte: tinha uma instituição pública de ensino superior, que era federal, e ela recebia repasses do governo federal. E ela tinha vinculada a ela uma fundação de apoio, tá? Uma ONG. Bom, e aí essa instituição pública, ela repassava recursos públicos, né, para essa fundação de apoio, para pesquisas, etc. Essa fundação de apoio, há um tempo antes, ela tinha vendido, né, lá em 2009, um imóvel para duas empresas de participação. Bom, ela vendeu por R$700 mil. Aí, em 2009, ela vende para essas empresas. Em 2012, ela recompra esse imóvel pelo mesmo preço de R$700 mil. Só que aí, em seguida, ela vende no dia seguinte para a universidade por 12 milhões e 300 mil reais. Então, assim, há uma discrepância muito grande, né? E aí depois a gente viu até na movimentação financeira dessa fundação que, após ela vender esse imóvel, ela transfere parte dos recursos para uma pessoa ligada, um servidor público ligado a essa instituição pública. Então, assim, acontece mesmo, né? Esse é um caso concreto que eu quis trazer de discrepância em valores de operações sucessivas. E, então, assim, para tentar mostrar como é que uma comunicação com esse enquadramento ela pode ser melhor explicada, explicar um pouco melhor. E como os registros têm o acesso a todas as movimentações, né, todas as transações com aquele mesmo imóvel, ele conseguiria ver que a fundação, em 2009, tinha vendido esse imóvel, recomprou em 2012 pelo mesmo preço, e em um dia ele valorizou aí 17 vezes, né? Bom, em seguida eu vou falar um pouquinho sobre procurações. Acho que estou quase estourando meu tempo, Joaquim. Vamos lá, rapidinho. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá excelente, que já matou um monte dos meus itens já. Pode ir. Tá bom. Bom, então eu estou falando aí agora de procurações, né? O Teobaldo, procurador representante legal, tem o Clodoaldo e a construtora. A ocorrência selecionada foi artigo 35 e, de novo, esse 35 ele é comunicação de operação suspeita. Por quê? Porque ele fala, ó, sem prejuízo de outras hipóteses do artigo 20, que também trata de comunicação de operações suspeitas, poderá ser considerada suspeita a depender dos elementos, né,
daquela operação é a lavratura de procuração que outorgue plenos poderes de gestão empresarial, né, conferida em caráter irrevogável, irretratável, ou seja, você dá uma procuração assim, transferindo a sua vida para outra pessoa, sem poder se retratar, etc. Né? E nesse caso aí, ele fala amplos poderes sem prestação de conta a prazo de 20 anos. Mas como você vai olhar, é a construtora que deu a procuração para o Teobaldo, que é o sócio. Então, assim, é uma procuração de uma empresa para o seu próprio sócio não me parece ser um problema, né? Então, se houver, e pode até ser que seja uma situação suspeita, o comunicante não soube trazer aí os elementos da suspeição que estavam associados a essa outorga de procuração específica. Bom, em seguida, tem uma outra que só tem uma pessoa. A empresa chama Soma Eireli, né? Eireli, não. E é o artigo 20. Então, artigo 20, novamente, comunicação de operação suspeita, que merece um detalhamento. E diz o seguinte: a operação que envolva a expedição ou utilização de instrumentos de procuração que outorgue poderes de administração, de gerência dos negócios ou de movimentação de conta corrente vinculada de empresário individual. Então, assim, um empresário individual vai abrir uma empresa sua, que deveria ser só dele, e aí ele pega e dá a procuração para outra pessoa movimentar a empresa, né? Essa aí que está a suspensão. Por que o empresário individual está dando para uma outra pessoa, para um terceiro, o direito de movimentar aquela empresa, né? De gerir aquela empresa? Só que aí fala valor meramente enunciativo e não explica. Quem é que recebeu? A quem que foi outorgada a procuração para gerir a Soma Eireli? Né? Não tem um mínimo de indicação de quem que foi, né? Então, assim, se acontecer alguma coisa no futuro em relação a uma investigação dessa, aí a pessoa teria que ir lá no cartório e obter essa procuração, enfim. Mas, então, o mínimo da suspeição ali não está descrito. Bom, assim, já caminhando para o final da minha apresentação, então, assim, informações que são necessárias, né, para tornar uma comunicação desse segmento útil, com uma utilidade maior para a inteligência financeira. Necessidade de detalhamento da suspeita identificada, principalmente nos casos de artigos, né, artigo 20, artigo 28, que são situações de operação suspeita. Tem que explicar ali o que estava estranho, o que chamou a atenção do notário ou do registrador para aquela operação específica, o que torna ela diferente daqueles outros milhares de registros, de documentos, né, que passam pelo cartório, pelo registro, diariamente, o que torna aquilo, o que salta aos olhos naquela operação. Depois, colocar as informações disponíveis sobre as pessoas que estão envolvidas naquela operação, então, identificar todo mundo que está envolvido, e também detalhes sobre o imóvel, se for um registro de imóveis, sobre o documento que está sendo registrado, ou sobre a procuração. Então, tá maiores detalhes sobre o que está acontecendo ali naquela situação. E uma característica geral, o que está diferente, né? O que torna diferente naquela operação. Bom, era isso que eu tinha para falar por hoje. Eu espero que tenha dado aí uma introdução para o Leonel e muito obrigada pelo espaço. Obrigadíssimo, Rochelle. Nós já temos aqui algumas perguntas, mas como a gente combinou, nós vamos passar para o doutor Leonel agora, e ele fala um pouco e a gente já vem em seguida depois respondendo as perguntas na medida que o tempo nos permitir. Ok, doutor Leonel, está contigo. Obrigadíssimo, Rochelle, foi ótimo, viu? Excelente vocês dois aí. O Joaquim e Rochelle já mataram muitos dos meus itens aqui que eu estava preparando, né? E vou tentar aqui restabelecer um tempo aqui que eu possa trazer informações importantes aqui para os notários, principalmente os notários, né, que estão acompanhando essa live. Uma boa noite a todos, boa noite aos integrantes aí do Colégio Notarial que estão preparando, que estão aí na parte de transmissão, e
foi repassado para nós aqui uma divisão de assuntos e, para mim, coube a parte da importância da integração dos cartórios no mecanismo de prevenção à lavagem de dinheiro, a contribuição desse segmento cartorial e registral no combate aos ilícitos financeiros e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, e, se possível, alguns aspectos práticos que a Rochelle já gostei, foram excelentes os exemplos, já foi uma parte prática, já pode até trazer alguns links para alguns exemplos para frente que nós possamos trazer para contribuir aí para alguns esclarecimentos para esse segmento, né? Historicamente se definiu, né, nas convenções, nas recomendações do GAFI, né, internacionais, que cada país estipulasse o que deveria constar na sua lei de mecanismos de controle, quais eram os integrantes dessa vigilância por terceiros, vamos dizer assim, entre eles o que se chamou, o que se denominou os entes obrigados, né? Entre esses entes obrigados foi definido, como o Joaquim comentou, foram definidos instituições financeiras, alguns segmentos, alguns setores e, no caso nosso do Brasil, após a lei 12.683 de 2012, também incluiu-se o segmento dos notários e registradores como entes obrigados a contribuir com essa observação de apoio que nós temos, nós falando aí como autoridade, como, né, o COAF, né, como uma autoridade que necessita receber uma comunicação, contribuir para que eles, observando algum aspecto dentro dos atos que eles registram, dentro dos atos que eles estão promovendo o registro nos seus livros, observar alguns aspectos essenciais nesses atos, a partir de dados que são fornecidos pelas partes, e, identificando alguma suspeição, promovam uma comunicação a uma autoridade central, a qual a autoridade central é estipulada pela nossa legislação, o COAF, né? A partir, então, desta obrigação, a partir dessa lei e dessa questão dessa obrigação, surge aí o que o Joaquim comentou, a necessidade dos cartórios promoverem a política de prevenção à lavagem de dinheiro, promoverem a política de conheça o seu cliente, né? Conheça quem é o usuário que está ali se apresentando e querendo elaborar ou querendo registrar um documento ou formalizar um ato, uma procuração, uma escritura, registrar um contrato, né? E que analise os aspectos importantes desses atos e das partes envolvidas. É isso que trouxe tanto a Lei 9.613, lá de 98, como a 12.683, que alterou em parte a 9.613, e especificamente em relação ao supervisor, né, do segmento que seria o CNJ, o provimento 88, que estabeleceu, a partir do início desse ano de 2020, essa obrigação dos notários e registradores, observando algum aspecto suspeito dentro de elementos objetivos ou elementos subjetivos dos atos que estão registrando, façam comunicação ao COAF e, como a Rochelle trouxe exemplos, abasteçam o banco de dados do COAF com informações precisas, né, com informações com alguns detalhes, especificamente em relação principalmente a uma operação suspeita ou com critérios subjetivos, que sejam levados a essa comunicação algumas informações adicionais que esclareçam ou que levem ao esclarecimento de um analista de inteligência financeira e, mais à frente, eventualmente, alguma autoridade de persecução penal, o conhecimento do que levou à suspensão daquele ato praticado naquele cartório. Assim, como foi comentado já, muitos atos, e na minha experiência da Receita Federal durante 33 anos, observei que muitos dos atos praticados, muitos dos negócios praticados passam, além de, logicamente, sempre passarem por uma instituição financeira, quase sempre passarem por
instituição financeira, passam por algum registro de algum documento em cartório. Por mais simples que seja, embora alguns atos não registrais não estejam enquadrados dentro do provimento 88, mas passam por um registro, por uma atividade cartorial, né? Então, é importante para nós observar que muitos desses negócios em que ocorrem transferências, principalmente de ativos, sejam bens móveis, sejam bens imóveis, sejam direitos, sejam outorgas de procurações, como foi um dos exemplos trazidos ali pela Rochelle, passam e devem ser observados por esse segmento extrajudicial e observar que, a partir desse momento, eles são obrigados a observar o provimento 88 e listar e observar, através do seu oficial de cumprimento ou de um comitê criado dentro do cartório, ou de um grupo de pessoas que seja criado dentro do cartório, e analisar, reunir, analisar, e agora aquela palavra que surgiu aí pelo provimento 90, examinar durante aquele prazo estipulado pelo provimento 90, seja de 45 dias, quando atender a algum elemento, algum indicativo objetivo, ou 60 dias, quando enquadrar-se dentro de um indicativo subjetivo, fazer uma comunicação ao COAF, trazendo elementos da suspeição detectada. Então, seguindo aqui na minha apresentação, é importante destacar que muitos desses atos registrados em cartório, né, servem para ocultar, para dissimular ou para converter recursos de origem ilícita em recursos que aparentam ter uma origem ilícita. Então, quem está mais próximo disso, quem tem a expertise para ver, para observar com maior atenção esses dados, essas informações, é quem está lá na ponta. São as equipes que estão lá na ponta, são os oficiais de cumprimento, é o pessoal da equipe de escreventes, da equipe que está ali recepcionando os documentos, e isso é importante, como o Joaquim comentou, que eles tenham tido ou promovam-se regularmente, apesar do nosso problema da pandemia, treinamentos para esse grupo de pessoas, para a equipe de pessoas, para que observem esses elementos essenciais, e aqui eu destaco aqueles aspectos essenciais que estão descritos no provimento, que são principalmente o rol das partes envolvidas, quais são as atividades que ela desenvolve, os valores envolvidos, o valor de avaliação, a finalidade daquela operação que está sendo registrada, a forma e o meio de pagamento, né? Comentou-se ali, a Rochelle, sobre pagamento em moeda corrente, né? Em vários treinamentos que a gente estava fazendo até então, se comentava muito que é uma frase tradicional dos tabelionatos, dos notários, constarem valor da escritura, né, recebida em moeda corrente, né? Isso aí não traduz, não é o que se corresponde a uma operação em espécie identificada no nosso provimento. Então, não é operação em espécie, isso tem que ficar bem claro em relação a que, a partir desse momento, a partir do provimento 88, o cartório necessita reunir informações das partes para esclarecer o mais próximo possível da realidade o meio e a forma de pagamento, né? Se foi TED, se foi cheque, se foi transferência, se foi dinheiro em espécie, né? E assim atingindo e observando aqueles critérios ou aqueles indicativos objetivos dos diversos artigos que nós temos no provimento 88, tanto objetivos como subjetivos. No tempo aqui que está bastante, vamos dizer, nós temos pouco tempo para destacar alguns aspectos, eu destaco aqui os critérios objetivos, já que a Rochelle aí quase que mostrou vários exemplos de critérios subjetivos e a necessidade de colocar informações adicionais nas comunicações. Como sugestão para uma parte prática de como agir os cartórios,
as suas equipes, o oficial de cumprimento, os seus escreventes, é importante que eles, de repente, imaginem que, a partir de um início de uma observação dos elementos essenciais, dos aspectos essenciais recolhidos ou reunidos no início do processo de uma escritura, de uma procuração, de um registro, analisem se alguns dos aspectos com indicativos objetivos se enquadram aquela operação que vai ser registrada. Se enquadrar numa operação ou num critério objetivo, é importante que, dentro do prazo do exame e após o prazo de 45 dias, haja a comunicação obrigatória, aí intitulada pelo COAF como comunicação de operação em espécie, né? Mas eu destaco que é importante que muitas das operações que estão no provimento, por ser um pouquinho diferente esse segmento, né, de que normalmente nós temos como maior fornecedor de comunicações, que são as instituições financeiras, basicamente, na instituição financeira, um critério principal, critério objetivo é operação em espécie mesmo, né? A partir de R$50 mil. No nosso caso, além das operações em espécie registradas em algum ato notarial que envolva valor acima de R$30 mil, é obrigatória a comunicação por um critério objetivo, então, independente de qualquer outra análise. Seria uma comunicação automática. Mas existem outras operações automáticas que eu quero destacar aqui, que são interessantes para o segmento que nós estamos hoje fazendo essa live, né? Os dois artigos, o artigo 27, por exemplo, dos cartórios de títulos e documentos. Lá não tem uma descrição de operações que envolvam qualquer comunicações que envolvam qualquer operação envolvendo, seja imóvel, seja móvel, seja qualquer ativo, de operação de pagamento e recebimento de valor superior a R$50 mil. Não se fala em operação em espécie. E é uma operação de comunicação automática. O artigo 27, em cartórios de títulos e documentos. Isso é importante eu destacar nessa live de hoje. E o artigo 36, inciso 4 também, que é um critério, também um critério objetivo de comunicação, que decorre aí uma comunicação automática, que são o registro de algum ato da venda de bens de luxo, bens móveis de luxo, né, em valor superior a R$300 mil. Também não se fala se é em espécie, se é em TED, se é em cheque ao portador, etc., etc. Bastando constar no título registrado, no ato registrado, que há uma transferência de um bem móvel de luxo, ou chamado de alto valor, e definido no provimento como valor acima de R$300 mil, essa comunicação deve ser feita obrigatoriamente, independente de qualquer outra análise, pelo tabelião ou pelo seu oficial de cumprimento ao COAF, né? Essa comunicação pode ocorrer, exemplos práticos, aqui eu trazendo para finalizar a minha apresentação, por exemplo, uma escritura de compra e venda. Eu trabalhava no interior, na Receita Federal, e tinha muitas operações envolvendo compra e venda de fazendas em valores expressivos, e que na própria escritura de compra e venda dessa fazenda constava a dação em pagamento, uma parte do pagamento daquela compra da fazenda pelo comprador, entregando ou sacos de soja, ou bois, ou uma colheitadeira, etc., em valores até superiores a R$300 mil. Então, se um tabelião está registrando uma escritura, está elaborando uma escritura e vai registrar no seu livro, e essa operação envolve uma compra e venda de imóvel totalmente dentro dos padrões, dentro dos aspectos, sem nenhuma suspeição, mas que no meio daquela escritura conste um pagamento de uma parte daquela compra e venda do imóvel com a entrega de um bem móvel acima de R$300 mil, enquadra-se aqui no artigo 36, inciso 4 do provimento 88. Então, aí um exemplo que eu também trago, que é bom destacar, que não somente operações em espécie acima de R$30 mil são operações também de comunicações automáticas ao COAF, mas há outras operações que
comumente ocorre com registro em tabelionato, títulos de documentos ou tabelionato de notas, envolve esses artigos aí 27, 36, 27 e o 36, inciso 4, que eu destaquei aqui na minha apresentação de hoje. Tá? Em outras oportunidades, com certeza, poderemos trazer outros exemplos e, eventualmente, até comentarmos aí as comunicações que a Rochelle trouxe como exemplos práticos muito bons, muito esclarecedores, né? E mais à frente a gente pode aí responder as perguntas, tá ok? Espero não ter falado muito rápido, porque às vezes eu falo meio rápido, né? Mas espero ter aí passado um pouquinho da experiência e alguns exemplos aí e da importância da integração dos cartórios no sistema de prevenção à lavagem de dinheiro. Obrigado, Joaquim, obrigado, Rochelle, e aos ouvintes, agradeço aí a atenção até o momento. Obrigado, doutor Leonel. Olha, eu estou realmente intrigado. O doutor Leonel conseguiu terminar no tempo definido, viu, doutor Leonel? Vai ter uma outra pandemia. Brincadeiras à parte, foi muito esclarecedor. Eu falei bem rapidinho, porque realmente a gente queria focar na qualidade dessas comunicações e na importância que é a comunicação para o sistema de PLD como um todo. Se a gente pudesse fazer uma analogia, a gente podia dizer que a comunicação é quase que o sangue do sistema de PLD. Sem ela, sem uma comunicação de boa qualidade, sem algo que possa acrescentar tanto para a inteligência financeira na UIF quanto para a autoridade de investigação, a qualidade dessa comunicação é fundamental, é basilar para todo mundo. Eu queria aqui, nós recebemos várias perguntas, eu já quero até avisar para quem está na plataforma do Instagram, que provavelmente quando atingir 1 hora, o Instagram vai cair um pouquinho e logo em seguida deve voltar. Quem estiver no YouTube ou em outra plataforma, não vai haver interrupção, tá? A gente vai passar um pouquinho, obviamente, do tempo de 1 hora para a gente responder essas perguntas aqui, que eu acho que são bastante pertinentes. Um ponto que já fica claro, a primeira pergunta diz um pouquinho disso, Rochelle, eu acho que está contigo, não é uma crítica, é quanto ao formulário da comunicação, que o pessoal, quando diz titulares, tal, se pudesse, e aí seria para desenhar melhor um formulário adaptado ao segmento. Porque eu e o Leonel temos estado acompanhando os segmentos já há um tempo e a gente percebe a terceirização ali das partes que o pessoal realmente tem dificuldade em entender esse conceito simples de titular, cliente, outros e etc. Então, você vai perceber que tem bastante aí esse tipo de sugestão. A primeira delas é da Marilisa Zamberland. Ela diz o seguinte, olha, faltou treinamento prático para os titulares. E é o que a gente está tentando fazer agora e vamos ter várias outras lives para levar o treinamento até vocês. Infelizmente, nós tivemos uma pandemia aí no meio do caminho que ninguém esperava e realmente todos nós acabamos saindo um pouco das nossas rotinas. Mas estamos retomando isso, com certeza vai acontecer. Mas a pergunta dela é, bom, podemos errar sem querer, obviamente, mas não seria melhor enviar a escritura toda? E aí, claro que não é, mas eu deixo você falar um pouquinho até para a gente ter. Bom, sobre treinamento, eu vou aproveitar e fazer uma propaganda. A gente vai iniciar uma série de lives lá no COAF, e a primeira live vai ser justamente comunicações de notários registradores, vai ser dia 25 às 15 horas. Né, vai ser um colega muito preparado, muito bom, que chama Henrique Eglen, que vai estar apresentando aí, vai ser bem longa e a gente vai mostrar o nosso processo de trabalho. Eu acho que várias coisas vão ficar mais claras, né? Informações que a gente tem, que a gente não tem, que às vezes as pessoas acham que a gente tem algumas informações que a gente não tem. Bom,
Não entendo que o melhor seria mandar a escritura toda. E, assim, muita gente entende, até vi alguns comentários assim, não era mais fácil vocês ir lá e consultar no Senseg? A gente não tem nenhum interesse no COAF de receber todas as escrituras e todos os documentos registrados em todos os cartórios. Não é esse o objetivo. É receber somente aquelas situações que realmente fogem do padrão. Ou, obviamente, as que aconteceram em espécie ou que tem aquele valor discrepante, são aquelas que têm um enquadramento objetivo específico. Mas quando a gente está falando de operação suspeita, a gente só quer aquelas informações que trazem a suspeição. Então, se discutiu muito, assim, por exemplo, uma comparação. No COAF, a gente não tem extrato bancário de ninguém. Eu não tenho uma senha mágica que eu entro lá e vejo o extrato bancário de Joãozinho da Silva. O banco, ele vai fazer um resumo e ele só mostra aquelas transações que ele entendeu que era suspeito. Ele não vai mostrar todos os saques, todos os depósitos, todos os pagamentos que uma pessoa fez, mas somente aquelas transações que foram consideradas suspeitas. Então, na hora de fazer uma comunicação, só precisa descrever ali o que com aquela transferência de um bem está fugindo do padrão. É porque o valor está fora de mercado? Então, fala assim, olha, nessa região é comum que os imóveis sejam acima de tanto, e esse foi muito inferior. Então, assim, não precisa ser um texto muito grande, mas é só explicar minimamente o que chamou a atenção para aquela operação. Quer passar para a próxima? Sim, a Kelly Almeida faz uma observação muito parecida também, que é em relação a dúvidas quanto ao preenchimento do formulário, né? Ela diz que ainda restam dúvidas quanto ao preenchimento do titular, beneficiário final, representantes, enfim, eu acho, e que bom que vocês vão fazer, olha só como as coisas, enfim, pode-se tirar lições de tudo, né? Esse momento tão terrível que a gente está vivendo, nós já estamos num outro momento, o COAF fazendo lives para interagir com as pessoas obrigadas, isso é fantástico, realmente. Então, no dia 25, provavelmente, quem vai fazer é o lá do COAF? O Henrique Ellen. O Henrique. Então, assim, eu me lembro do Henrique. Então, o Henrique provavelmente vai tecer comentários sobre esses detalhes do formulário. Mas não só para ela, como para estar tendo condições de expressar as partes de um ato notarial, né? Eu vou... Assim, só para comentar sobre isso, que eu vi que está recorrente essa questão de você poder colocar... Se não estiver disponível no formulário específico para esse segmento, expressão, por exemplo, vendedor, comprador, que eu imagino até que deve estar, é muito simples no Siscoaf a gente incluir outros tipos de envolvimento, que é o que nós chamamos no formulário, né? Nós estamos trabalhando também, está para entrar em produção, atrasou também por conta da pandemia, mas está para entrar em produção um novo sistema de formulários, ainda vai ser testado com bancos, etc. Então, a gente vai poder depois transformar esse formulário mais adequado, talvez até por tipo de ofício, né, por tipo de cartório. Mas enquanto isso ainda não é possível, se tiver algum tipo de enquadramento que seria interessante incluir, que não foi ainda, isso é muito simples. Eu acho que basta mandar uma sugestão, a gente avalia lá e isso rapidamente incluído no sistema. Em relação a algumas operações automáticas, eu sei que os bancos eles conseguem mandar via um XML. Então, é possível também que no segmento do CNJ se consiga também produzir para essas automáticas um arquivo XML que puxe do próprio sistema de vocês algumas informações básicas daquela transação, para que não tenha que tudo ser digitado dentro do sistema, né? E aí, isso é mais com a TI, eu vou deixar para eles. A Daniela... Você vai fazer algumas perguntas, Joaquim? Porque eu vi 3 perguntas ali que eu poderia responder rapidamente. Não sei se você vai. Eu vou passando aqui, já chega lá e você já pode dizer, essa é comigo, viu? Tá. Tá ok? Tá. A Daniele também faz uma crítica exatamente a isso, dizendo que o sistema, ou seja, o formulário,
poderia ser aperfeiçoado de forma que, ao cadastrar a parte, já conste a função dela na escritura. É um pouco disso que você está dizendo, né? E aí, segundo ela, não precisava transcrever tanta coisa ali na parte das observações. Mas é sempre importante a gente lembrar que essas sugestões elas devem ser conduzidas ou pelo CNB ou pelos representantes dos registradores, para que a gente não crie uma situação complicada para o COAF ao chegar sugestões de todo lado e de toda sorte. E, às vezes, a pessoa não se sentir atendida. Então, eu recomendo que canalize essas informações, por exemplo, no caso dos notários, ao CNB, para que seja tratado ali uma forma, uma discussão com o COAF, e aí sim vamos fazendo esses ajustes, né? Temos aqui esse aqui, eu acho que tem que ser a Rochelle, eu não sei se ela vai conseguir responder agora também, da Ediane Cordeiro. Todas as minhas comunicações do inventário, código 991, eu sei que esse código é um código atribuído pelo SISCOAF a cada tipo de enquadramento, estão voltando com o erro 31. E aí ela desabafa um pouco aqui, diz que não aguenta mais informar e voltar, né? Enfim, eu acho que é algo que a gente poderia... Eu não sei talvez o ver que lá é esse erro 31. Até tentei entrar em contato com a TI. Eu não sei se é o problema do valor, que o SISCOAF ele exige um valor. Mas, nesse caso, pode fazer como no outro exemplo. Se não tem um valor, coloca R$1, R$2. O problema não é o valor ali, né? Coloca no seu sistema sempre, se não tiver, a operação não tiver um valor, colocar um valor aleatório. O que é importante é a informação adicional, o que você vai escrever lá na informação adicional para explicar. Não, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui mais para frente que fala exatamente na questão do valor. E isso eu também respondo algumas perguntas lá que o pessoal faz para o CNB, e isso era bem recorrente, o pessoal dizendo, bom, a escritura, não, enfim, o ato notarial que eu estava realizando não tem valor, como é que eu faço? Bom, então a solução, a Rochelle está dizendo aí, coloca R$1 que o sistema vai aportar, e não se preocupe, essas informações elas são tratadas, são vistas, são trabalhadas antes de compor um RIF, eventualmente, né? A Ediane ainda diz o seguinte, o que é pessoa obrigada lá no formulário, né? Não sei se o Leonel quer responder ou se a Rochelle responde, já que é uma questão técnica do manual também, do formulário. A pessoa obrigada é aquela que está prevista no artigo 9º da Lei 9.613, nesse caso, ou o cartório ou o registro, né? Então, a pessoa obrigada é aquela... Eu sei, essa pergunta já surgiu em vários treinamentos, Rochelle, é que muitas vezes a pessoa está fazendo a comunicação, vai colocar a pessoa obrigada. É como se a pessoa obrigada fosse uma das partes que está sendo comunicado. Eu acho que é isso que eles no formulário, é um tiquezinho lá, é um tiquezinho de exatamente, identificação. É um combozinho para uma das marcar. partes ali, seja se outros... uma das partes também Isso. é pessoa obrigada, tá? Entendi. Isso. É o seguinte, se em algum momento, por exemplo, se aparecer na transação, por exemplo, um banco é uma pessoa obrigada nos termos do artigo 9º, então aí você pode colocar o tiquezinho. A mesma coisa que quando é PEP, né? Quando é PEP também tem que dar o tiquezinho. Agora eu entendi qual que é a dúvida. Então, se entre as partes daquela operação for uma daquelas pessoas previstas no artigo 9º, uma factory, uma joalheria, enfim, de todos aqueles setores, corretores de imóveis, corretores de valores, se uma das partes for uma pessoa também prevista no artigo 9º, você só dá o tiquezinho. Isso, mas é bom lembrar que, se vocês não souberem se é uma pessoa obrigada ou não, na dúvida, não marque, não tem problema. Lá no COAF, o pessoal vai acabar descobrindo isso. Isso é uma forma de alimentar o sistema para depois tirar informações agregadas, que ajuda bastante. O Rengio, logo em seguida, ele diz que o COAF deveria fazer um treinamento com os notários e que, óbvio que eles estão começando, podem errar. Então, Rengio, já está convidado aqui para a live do COAF no dia 25, às 15 horas. Não é isso, Rochelle?
A Dalgisa diz que campos para indicar a parte no ato seria bom. De novo, a questão do formulário, né? Comprador, vendedor, enfim. Alguma coisa e ela sugere que espelhasse um pouco o que ocorre na DOI, que isso facilitaria o entendimento para eles. Tá? Só para a gente pensar, isso depois da discussão de melhoria do formulário, eu acho que é possível trabalhar isso daí. Né? É isso mesmo, eu acho que é a mesma resposta que eu tinha, né? Eu acho que a gente vai trabalhar. E quando a gente estiver trabalhando no formulário para esse setor específico, certamente vamos chamar as associações, Porque eu acho particularmente que era importante ter o campo outorgante, outorgado, né? Procurador, outorgante e outorgado de procuração, outorgante e outorgado de escritura, ou comprador, ou vendedor, né? Isso não tem, realmente. A maioria ou coloca titular ou coloca outros, porque é difícil fazer esse enquadramento dentro do formulário que foi preparado já para o segmento, principalmente o segmento do sistema financeiro, etc. Eu acho que o que é importante também é termos todos consciência... Isso, talvez até seja fácil de... eu acho que isso até seja fácil de conseguir inserir logo com alguma curto prazo. Não, sem dúvida. E eu acho que é super importante também a gente ter em mente que é um trabalho de melhoria contínua. Né? A gente está começando agora, tivemos essa pandemia aí no meio do caminho, e, sem dúvida nenhuma, daqui para frente, eu acho que a gente vai criar uma sintonia muito mais fina entre os comunicantes e o COAF. Eu acho que daqui a pouco a gente consegue superar todos esses gaps. Né? A outra também, a Marilísia Zamberland, já falamos, né? E ela comenta aqui de novo. Depois, o João Zanoni, ele diz que a denúncia deveria ser resumida em livro, folha e data. E, com isso, o COAF buscaria na SENSEC e pronto, encontrou irregularidade. Isso evitaria erros de comunicação desnecessária, incompletas. Eu vi que o Leonel está ali querendo responder. Por favor, Leonel, eu acho que é uma ótima oportunidade aí para deixar isso Não, bem porque claro. a Rochelle, eu acho que é a Rochelle que deveria até responder. Eu acho que o mais importante para nós, e foi dito por vocês dois já, é que a comunicação venha com elementos ou um pouco de elementos que demonstrem a subjetividade ou a suspeição detectada, né? Então, que muitas vezes isso a escritura em si não traz, né? E não é a escritura que a gente quer o trabalho, infelizmente, do ente obrigado de examinar, de analisar os elementos trazidos, reunidos entre as partes, forma, meio de pagamento, já respondendo à pergunta ali da Marilisa, né? Meio de pagamento e forma de pagamento, né? Meio de pagamento, ou basicamente seria cheque, dinheiro, TED, entrega de saco de soja, e forma de pagamento à vista, parcelado, antecipado, entrega futura, pró-solvendo, pró-soluto, etc, etc. Esse para mim, na minha opinião, não jurídica, né, Joaquim, seria a forma de divisão entre meio de pagamento e forma de pagamento. Então, analisando todos esses elementos, se tiver alguma suspeição, isso seja comunicado ao COAF, e não a escritura, né? Que não é assim que funciona a unidade de inteligência financeira no mundo todo, né? Eu queria fazer um comentário sobre isso, porque eu acho que vai na raiz do que é a inteligência financeira. Por que o Estado criou essa obrigação para esse monte de setor para fazer, né? Chamou o setor público para ajudar na persecução penal de um crime, né? Por que o mundo inteiro faz isso? É justamente porque o setor ele está acostumado com algumas transações que o público em geral não está. Então, às vezes, você olha uma escritura e você que está no dia a dia no seu cartório, você consegue, na hora, detectar o que está estranho ali. Mas eu, que não estou acostumada a ler escritura todo dia, eu leio outra coisa.
eu não vou conseguir detectar, talvez com tanta facilidade. Então, é por isso que o Estado ele transfere essa responsabilidade, essa obrigação, porque é o setor obrigado que consegue diferenciar aquele detalhezinho, a entrelinha, que ele consegue verificar que tem algo estranho com aquela operação. E é isso que a gente quer que esteja descrito na comunicação. Não precisa ser a escritura toda, é só o que tornou ela diferente de uma escritura normal que você faz no seu dia a dia. Isso é fundamental e eu também não poderia deixar de mencionar isso, porque o Estado ele teria e tem condições de acessar todos esses bancos de dados, mas o Estado não quer bancos de dados, eles são importantes, mas não só para fazer, não só eles, para fazer o trabalho de inteligência financeira. Então, esse conheça seu cliente, conheça a circunstância da operação, só quem trabalha com a atividade, só quem lida com isso é capaz de dizer aí com toda o conhecimento que a gente não tem olhando para banco de dados, né? Vem uma outra pergunta aqui, do Oswaldo Capelari, diz que notários e tabeliães colocam-se por força da norma do provimento 88 a condição de garante. Se eu entendi bem, ele está perguntando o seguinte: quando eu digo alguma coisa na comunicação, eu estou garantindo que é assim? Eu acho que a Rochelle poderia nos A Lei responder. 9.613 protege o comunicante, a boa-fé do comunicante, né? Ninguém está esperando que vocês sejam investigadores, que vocês estão produzindo ali uma prova, não. É justamente o contrário. A gente quer que vocês notem que tem algo estranho, mas vocês não vão ter condições, e nem treinamento, e nem atribuição, competência para dizer que aquilo de fato é uma lavagem de dinheiro. Então, na verdade, vocês estão comunicando ao COAF que tem algo estranho. E o papel de descobrir se aquilo é estranho mesmo, ou tem alguma justificativa por trás, vai ser do investigador, vai ser na investigação. E o comunicante, se ele está fazendo a comunicação de boa fé, ele está protegido lá na Lei 9.613. Tá? Ele não tem uma responsabilidade sobre aquilo que ele está comunicando, ele não está fazendo uma denunciação caluniosa, alguma difamação, não. Ele viu alguma coisa estranha e ele está comunicando que ele tem aquele dever. Mas vai caber a outras partes, né, fazer a investigação mais profunda daquela operação. O RSD Maciel diz, ele faz uma pergunta, se há uma interligação das informações prestadas para o COAF, por meio do SISCOAF, e a DOI. É claro, eu acho que a Rochelle também pode responder isso. Bem, a comunicação é algo que nós já dissemos aqui, é algo que carece de análise, é algo totalmente diferente. A DOI, não, são informações específicas, é uma base de dados que é alimentada, não é isso, Rochelle? Exatamente, e eles têm objetivos completamente diferentes. A DOI ela foi feita para a Receita Federal para saber se a pessoa está declarando, né, um bem, ou de repente verificar se houve um ganho de capital, enfim, ele tem um fim tributário. E ele é uma informação específica para saber daquele bem específico. O que a gente está querendo saber são as características daquela transação. Não, então, assim, apesar de alguns campos serem importantes em ambos os tipos de documento, né, tanto na comunicação quanto na DOI, uma não substitui a outra, com certeza não. A Marisa, novamente, pede para explicar de novo o que é forma e meio de pagamento. Eu acho que o Leonel já disse aí, passamos para a próxima, né? A Simone diz o seguinte: quando o pagamento for feito em dinheiro, qual menção deve usar? Eu acho que aí a Rochelle já respondeu isso, inclusive durante a palestra, isso já foi abordado várias vezes. Quando se deve comunicar automaticamente nas hipóteses do provimento 88, diz respeito a pagamento com dinheiro em espécie. Dinheiro em espécie é dinheiro na mala, é dinheiro vivo, e não pagamento por outros meios quaisquer, né? Eu acho que essa a gente pode até passar para frente, mas é sempre bom lembrar: dinheiro em espécie
é dinheiro vivo, é dinheiro na mala, é dinheiro no pacote. Deixando bem claro que essa informação, tem algumas perguntas que se referem a isso, essa informação vai ter que ser coletada ali pela equipe do escrevente na elaboração da escritura, no processo de elaboração da escritura. Se a pessoa, aqui pergunta, né, se recusar a fazer essa informação, a forma, o meio e a forma de pagamento, né, no caso aí, o meio de pagamento, se é em dinheiro, se é em dinheiro em espécie, se é TED, se é depósito em conta corrente, se é entrega de uma colheitadeira, sacos de soja, se a pessoa se recusar, essa informação, de repente, seria um dos pontos de suspeição para a comunicação também ao COAF, eventualmente, né? Se a pessoa se recusar, infelizmente, o tabelião não tem como escrever na escritura que foi em dinheiro em espécie ou foi em TED, porque as partes não estão informando a forma. Não tem como colocar um saco plástico na cabeça das partes lá, obrigar elas, diga antes, ou vai procurar, né, outro cartório para fazer a escritura. Não é assim que vai funcionar, não é? Tem que se tentar obter essa informação, isso que é importante. E, Perfeito, reforçando, né, tem uma pergunta ali que fala sobre isso, devo reportar todas as escrituras acima de R$30.000? Não. Observe critérios objetivos, um dos critérios objetivos é constar no ato registrado que acima, ou o valor da operação foi acima de R$30.000 pago em espécie. Não que a operação de R$30.000 deva ser comunicada. Existe aquela que eu comentei de bem móvel acima de R$300.000, sim, lá do artigo 36, né? 36.4, aí sim, qualquer operação de venda de bem móvel acima de R$300.000, essa deve ser comunicada obrigatoriamente, independente de ser pagamento em espécie ou não. Não 30. 30 mil é efetivamente operação em espécie. Levou o envelope, entregou ali na frente do escrivão o envelope acima de R$30.000, ou as partes declararam, eu recebi em espécie na minha casa, acima de R$30.000, aí sim é uma comunicação obrigatória, automática, decorrente de um critério, de um indicativo objetivo. Ótimo. Com isso, Leonel, nós respondemos também a dúvida do Alcemir Moraes, que era, teremos que obrigar a declarar a forma de pagamento? Você acabou de responder. E depois da Eliana Coutinho, perguntando se todo imóvel com venda superior a 30 mil é obrigatório fazer informação, mesmo sem ser suspeito. Também você já respondeu. Uma pergunta que tem aqui, Rochelle, é quanto ao formulário de comunicação, como funciona a data de início e a data final em uma escritura de compra e venda. É a mesma data. É igual na operação de comunicação em espécie, né? Quando alguém vai num banco depositar R$50.000 em dinheiro vivo. Você coloca a mesma data. Se ela foi lavrada no mesmo dia, você coloca a data tal, né? A data Isso. Que ela foi realizada. Uma data, a mesma data igual. Eu não sei se o Leonel quer comentar, mas já vimos tinha alguns exemplos dessa situação de data de início e data final, porque, Exato. Na verdade, a data final aqui seria a data final do exame, vamos dizer, mas não seria isso, né? Seria a data final do ato, né? E, normalmente, o ato é lavrado, né? E só que alguns estados, eu observei nos treinamentos que nós fizemos, eu não sei se são a maioria dos estados, não sei se a Rochelle já teve essa dúvida, alguns estados permitem que o cartorário ou o seu escrevente lá dê um tempo para as partes assinarem a escritura, né? Então, eles começam uma escritura e levam até 30 dias, tem até 30 dias para assinarem a escritura, mas a escritura foi lavrada. Então, né, em alguns dos treinamentos, a gente até comentou que poderia ser a data do início, é a data do início do processo, e a data final é quando se coletou a última assinatura, que a partir daquela data ali, da última assinatura coletada, é que, de fato, o ato
definitivamente é válido, vamos dizer assim. Não sei se o nome técnico jurídico aí no meio, nesse segmento, é assim que se fala, né? Mas eu considerei que poderia usar esse tipo também de informação, mas que constasse no campo de informação adicional, porque essa diferença de datas, porque a coleta da assinatura das partes decorreu aí, foi feita no 20º dia, 30º dia. Bom, a explicação por essa demora só se ela for relevante para a suspeição. Eu acho que se for uma situação normal de demorar mesmo para ser assinado, aí é só colocar o período mesmo, né, do início do processo até a última assinatura. E essa explicação do decurso de tempo é só se esse decurso ele for relevante para você explicar a situação de suspeição naquela situação, naquela escritura específica. A Ediane Cordeiro lembra que erro 31 quer dizer o seguinte: já consta em nossas bases. Então, isso provavelmente está acontecendo porque a pessoa já comunicou uma vez e está tentando efetuar a mesma comunicação com algum dado ligeiramente diferente, e aí o sistema devolve dizendo que aquela comunicação já consta na base do SISCOAF. Pode ser algo dessa natureza. E nessa hipótese ela teria que fazer uma retificação, né? Eu acho estranho. Talvez seja o seguinte, que tem um número de origem, né? É um número de registro lá na instituição financeira, na pessoa obrigada. Então, por exemplo, toda comunicação, quando ela é enviada para o COAF, ela recebe um número, 1, 2, 3, 4, 5. Mas tem um campinho que coloca lá número de origem, que é um número de controle de vocês. Se você colocou o mesmo número que você usou em outra, aí vai dar que você já mandou aquela comunicação, porque aquele número de origem é o mesmo. Ele só aceita se você marcar que esta é uma comunicação retificadora, porque aí ele vai cancelar a anterior e vai mandar essa nova. Então, você teria que colocar um outro número lá. Se são operações diferentes, eu não sei como é que é feito esse controle de vocês, se é comunicação 1, 2, 3, 4, 5 do mês de abril, por exemplo. Aí vocês vão ter que, para cada comunicação, ter um número de origem diferente. Perfeito. E só lembrando que se você tiver que fazer algum ajuste em uma comunicação já enviada, não é fazer outra. Pode ir lá e atribuir um comando para retificar aquela comunicação. Aí sim, você vai informar o número anterior da comunicação que você está retificando. Tem aqui uma observação e depois uma última pergunta. Eu vou ler a pergunta e depois a gente vai aqui na observação. É da Fátima Leal. E a gente responde essa pergunta e já partimos para o encerramento, né? Se a lavratura é feita num cartório e o registro é feito em outro, quem comunica ao COAF? Os dois, na verdade, a obrigação é dos dois. Na obrigação é dos dois. Se os dois se enquadrarem, por exemplo, nos artigos de comunicação obrigatória e com critério objetivo, o próprio COAF ou até o próprio CNJ, como regulador do segmento, vai saber se, de repente, um dos dois não cumpriu uma obrigação por um critério objetivo. Na verdade, vai dar duplicidade no COAF, com certeza, mas aí o COAF administra, a Rochelle todo o seu efetivo, né? E todo o seu efetivo consegue fazer depois uma análise melhor dentro Quem da estiver na live lá do dia 25 vai compreender como é que a gente faz essas análises, os sistemas que a gente usa para fazer as análises. Mas na DOI é exatamente a mesma coisa. Na DOI tem vários registros, né? Só uma perguntinha que me fizeram num dos eventos lá no norte do Brasil. Me perguntaram, eu posso avisar o cartório de registro de imóveis que eu já fiz a comunicação, daí ele não precisa fazer? Não, porque não esqueçam essa obrigação legal. Não se comunica a ninguém, nem às partes, né, que você está comunicando ao COAF qualquer operação suspeita. Então, você não pode avisar o outro cartório, que é um terceiro, que você fez uma comunicação, tá? Então, por isso que aí
fica... Os dois Isso podem tem fazer. um nome específico que chama tipping off. Você não pode contar que você fez a comunicação com a COAF, senão ela perde sentido, né? As pessoas não podem saber que existe uma comunicação no COAF, só quem fez a própria comunicação e o COAF, nenhum terceiro. Nesse caso aqui, não pode ser, não cabe aquele ditado de quem chuta, né? Deixa que eu chuto. Não, aqui todos os dois vão chutar, né? É que o A pessoal, bola, é que o pessoal, desculpe tomar seu tempo, né? Que o pessoal começa a lembrar da DOI, né? E a DOI sempre consta na escritura lá, emitida a DOI pelo cartório e tal. Mesmo assim, há a obrigação do cartório de tabelionato e o cartório de registro de imóveis fazer uma DOI. A DOI vai realmente em duplicidade. Mas aí é outra questão tributária da Receita, não tem nada a ver com o COAF. Ou seja, cada um cumpre com a sua obrigação em relação à comunicação. Não se deixa para o outro comunicar, não pergunta se já comunicou, é isso. Bom, e por último aqui, a Daniela, desculpa, Daniela Belavé, ela diz que lives como essa são essenciais, uma vez que o COAF, até então, estava muito distante dos cartórios e das dificuldades que eles apresentam, nem chegariam aos ouvidos do COAF, né? Então, ela agradece aqui a oportunidade de informar aqui as dificuldades. E aí eu também trabalhei no cartório, desculpa, já estou até dizendo cartório, né? Eu trabalhei no COAF por 17 anos e sei que o COAF tem toda a boa vontade de se aproximar das pessoas obrigadas e de trabalhar de forma que possa, a cada dia, melhorar as condições, tanto para o comunicante quanto para o COAF. Isso aí é uma parceria que sempre tem espaço para melhorar e o COAF sempre está aberto, né? Bom, eu queria, então, rapidamente passar a palavra para o Leonel, fazer a despedida dele, e depois para a Rochelle, e eu me despeço ao final. Ok, então eu agradeço aí o convite do CNB para essa live, né? E espero aí, de repente, nós evoluímos em outras lives para esse segmento dos cartórios, que é um segmento que está iniciando. Não se estressem, eu falava sempre nos treinamentos que não adianta se estressar, porque os outros segmentos tiveram o mesmo tempo de maturação. Não adianta. O banco levou anos para chegarem no estágio que estão hoje, né? E assim por diante. A Rochelle deve, com certeza, explicar melhor que eu essa parte, porque tem aí mais tempo nessa atividade. Então, esses treinamentos, de repente, podem evoluir mais à frente e a gente fazer lives com casos mais práticos, de repente respondendo essas perguntas, trazendo novos elementos aí para esclarecimento desse segmento, que, com certeza, é um dos mais importantes comunicantes a partir de agora ao COAF. Com certeza vai trazer bastante matéria-prima para o trabalho do COAF. Uma boa noite a todos. Obrigado. Desculpe aí o adiantado da hora e falar bastante. Bom, eu também gostaria de agradecer o convite do CNB. Para nós do COAF é extremamente importante esses espaços, né, da gente poder falar. Eu não sei se todo mundo sabe, nós somos um órgão pequeno, crescemos muito, né, com a ajuda do Dr. Leonel, né, que conseguiu aumentar aí bastante, triplicar praticamente o COAF, mas ainda assim somos muito poucos. Então, a oportunidade de falar para muita gente ao mesmo tempo, né, e por esse acesso intermediado pelo Colégio Notarial é muito importante para a gente. E, afinal de contas, o nosso trabalho depende, assim, da qualidade do que a gente recebe. Então, para a gente é importante poder conversar com vocês e tentar mostrar um pouquinho do como é feito o nosso trabalho, quais são as informações relevantes, para a gente conseguir também fazer o nosso trabalho bem feito na hora de fazer um relatório de inteligência financeira para as autoridades competentes. E é o que falou, assim, ninguém está julgando, alguém pode, claro, todos vão errar, nós erramos no COAF também, e a gente está aprendendo todos os dias, é um segmento novo que a gente está trabalhando, então a gente vai agora começar a conhecer melhor as tipologias,
dentro dos cartórios e registradores, e está todo mundo aprendendo junto, né? E eu tenho certeza que vocês têm muito a ensinar para o COAF de o que é uma suspeição, como é que são realizadas as operações, e a gente está aberto para escutar. E eu gostaria, então, de agradecer demais. E se vocês puderem, então, comparecer também, divulgar a nossa live do dia 25 agora de junho, em que a gente vai explicar um pouco como é que a gente faz esse trabalho, como é que a gente analisa as comunicações, que eu acho que pode ajudar muito, sabendo como é que é feito o trabalho no COAF, de que tipo de informação é relevante para a gente. Então, boa noite a todos e um bom resto de semana. Bom, pessoal, primeiro quero agradecer aqui ao Colégio Notarial por realizar esse evento e já convidá-los para ficarem atentos. Nós faremos várias outras lives. Daqui a pouco a gente vai começar a abordar ponto por ponto do provimento 88. A gente esperava ir até vocês, fazer esse evento aí de forma presencial, mas, enfim, o momento não permite e a solução é essa e nós passaremos a adotá-la daqui para frente. Queria agradecer a todos que ficaram até essa hora. Mais uma vez, todos estão cansados e estão aqui nos vendo e nos ouvindo. Isso é muito importante, demonstra como o segmento está engajado e está buscando melhorar a cada dia. E quanto aqui aos meus colegas, queria agradecer a presença aqui do Leonel. A gente sempre está junto aí nesse trabalho, aí junto aos notariados, né? E também a Rochelle, que, embora a gente esteja aqui bem próximo um do outro, faz alguns dias que a gente não se vê, mas é muito importante, Rochelle, ter alguém do COAF, que espera também que o COAF, apesar desse papel de unidade de inteligência financeira, é um órgão que funciona como um facilitador, como uma conexão entre as autoridades competentes e as pessoas obrigadas. E, portanto, confiem no COAF, peçam ajuda para o COAF e nós aqui do outro lado estaremos aqui para ajudar vocês. Então, uma boa noite, foi ótimo falar com vocês e descansem bem.